Eu me chamo Magda Schiavone de Rossi, eu sou diretora de teatro e professora. O que eu mais sinto saudades é o TPE Escola, um local muito acolhedor, onde os alunos tinham contato com os espetáculos, espetáculos que são resultados dos alunos, estudantes da URGS, e no qual eu também já me apresentei, não como atriz, mas como diretora. Então, a minha saudade é essa. Eu sou formada pela URGS em direção, e antes da direção eu havia feito na UERGS a licenciatura em teatro, mas aí como eu comecei a trabalhar como professora de arte em Guaíba, né, que é um município aqui da região metropolitana, eu senti a necessidade de me aperfeiçoar um pouquinho mais, né, na questão da direção. E aí então eu entrei na URGS, fiz o curso. E fazendo o curso, eu tive o contato com a professora Inês Marocco e soube que ela, então, coordenava o TPE. E aí eu já levava os alunos, trazia para Porto Alegre, né, para os espaços culturais, e acabou que a parceria, então, ficou mais estreita ainda, né, porque eu pude trazer por diversas oportunidades os alunos para a contemplação dos espetáculos, para a fruição dos espetáculos aqui em Porto Alegre. Então, eu até uma vez postei no Facebook uma fotografia, porque no momento onde na sala eu já havia me apresentado, eu estava com os alunos como professora, né? Então, é uma mistura de sentimentos por a gente estar fazendo essa criação, né, esse fomento à criação de plateia, de público, né, que é uma coisa muito importante, e na tentativa dessa ampliação do capital cultural e do acesso à cultura, né? Porque por vezes os alunos não sabem como acessar, né? A universidade oferece muitas coisas sem custo, mas o problema é o acesso, né? Onde que tira o ingresso, como que vai, que dia que é. Então, através do TPE, e também tem o projeto, né, o TPE Escola, que a apresentação acontece diretamente sobre a escola, então esse vínculo fica mais estreito. O TPE é o projeto, né, que funciona aqui na Sala Corpo Santo, né? E durante a reforma da sala, aconteceu lá em cima no DAD, no Departamento de Artes Dramáticas. O TPE ele funciona toda quarta-feira, né? Com um espetáculo que é resultado de alguma montagem que os alunos fazem, né? E aí tem toda uma seleção de espetáculos, e aí é um por mês. E ele acontece em 2 sessões. E tem uma por mês que é para a escola. Então era nesse momento que eu trazia os alunos. Aí eu percebi que eu também teria a possibilidade de trazer os alunos ao 12h30 e aproveitar outras oportunidades na cidade. Então, eles também iam com toda a comunidade, isso é legal também, porque então ele se vê como público, onde tem outras pessoas, tem acadêmicos e tem a comunidade em geral. E aí esse sentimento de se pertencer ao público é mais ainda, né? Não é só para a escola, e sim ele faz parte do público também, o estudante no caso. Essa formação de público, né, e de plateia, que é muito importante, esse fomentar, né, porque se a gente não trabalha nesse sentido, dificilmente as famílias vão vir para Porto Alegre, vai contemplar um concerto musical no Teatro São Pedro, assim, se a escola pública não faz essa ação, dificilmente isso vai acontecer com a família. Às vezes tem a coisa do cinema, né, mas a gente sabe o quanto ficou difícil de um tempo para cá, e agora com a pandemia mais ainda, então o acesso que se ficava muito restrito à questão do cinema, né? E aí eu vejo que a escola é super importante nisso, para que essa difusão cultural aconteça, né, efetivamente. Porque uma que a universidade, às vezes, ela não é de conhecimento de todo mundo, né? Então eu sempre falo que ela é pública, falo do RU, falo do que a universidade proporciona, e que eu também estudei em escola pública, e que é possível sim, então ele sendo aluno da escola pública, ter esse acesso, mas é muito importante que a gente tenha o conhecimento de que isso exista, porque se a gente não sabe que não existe, fica mais difícil ainda, né? A gente viu vários espetáculos, e alguns, inclusive, tinha nudez, né? Então, assim, eu trabalhei com a turma, claro, antes de vir, mas para eles viram a importância, assim, de que a nudez para aquele espetáculo era algo importante, né? A gente estava falando, então, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? O nazismo,
Então, e também a gente assistiu o Desterro, que falava sobre os discursos dos ditadores aqui no Brasil, na ditadura, né? Então, eles puderam sentir que a nudez não foi tratada de uma forma gratuita, ele não estava querendo atrair o público, sim, era para questionar e para ver a violência que as pessoas passavam nas situações, né? Então, isso é muito legal de a gente pensar a partir do espetáculo, né? De que a arte ela pode tratar com esses temas, mas não ser vulgar, enfim, difícil, né? Tanto como professora e também como aluna, né? Porque essa questão das câmeras, né? Os alunos, por vezes, eles não abrem as câmeras, são adolescentes, por vezes não falam, então ficou um pouco mais complexo, e na questão do teatro também para trabalhar em sala de aula foi bem difícil. Claro que a gente teve recurso textual, né? Mas o recurso de improvisação, de trabalhar corpo, a gente foi quase impossível. A gente está retomando agora no sistema híbrido, lá em Guaíba, e então a gente tenta fazer isso, mas tem a questão do distanciamento, né? Então, que tem que respeitar aquele 1,5 m. Então, estamos nos reorganizando. E como aluna também senti muita dificuldade, né, que são essa troca dos afetos, né? Por vezes a gente fica só pela questão da câmera, e aí os colegas eu de fato não conhecia, minha turma, não sei se eu vou conhecer, porque todo esse ano foi nesse formato remoto, e o ano que vem não sei também como vai se dar, né? Então, vejo que a gente está tentando atravessar esse momento, as artes cênicas tentando se reinventar, mas é um momento único, né? Então, muitos desafios, né? E a gente vê a importância da presença e dos encontros de fato, assim. A esperança é que com a vacina a gente consiga voltar, né? Mas a gente sabe que o contágio continua ainda, né? A vacina, ela não reduz o número dos contágios, né? Então a gente tem que ter isso bastante presente para pensar nesses eventos culturais, né? E, e vejo como muito importante a universidade, né? E não só a universidade, como esses espaços culturais que têm a entrada franca para assim, diversificar o acesso a esses meus alunos. Por exemplo, teve a Tarsila do Amaral, né, que é no Farol Santander, mas os meus alunos não foram, né, porque tem uma entrada, então tem isso. Claro que o Farol Santander, ele oferece a questão de ir para colégio público, ele oferece a entrada franca, mas diante da pandemia não teve como vir. Então, eu sei de outras escolas que os pais levaram os alunos, mas não é a minha realidade. Então, os meus alunos, eles acabam perdendo essa oportunidade, e eu fico um pouco chateada, né? Porque assim, é um mundo que se abre quando a gente vai lá e vê uma exposição interativa, e queria muito que os meus alunos tivessem essa oportunidade. Então, vejo a URGS como essa oportunidade, e o TPE oferecendo isso não só para os meus alunos, né? Mas para toda a comunidade em geral. E às vezes eu vejo que as pessoas acabam não indo, não usufruindo disso que é a universidade, desse retorno que a universidade dá, né? Então, eu sempre tento falar que vai ter um espetáculo, vai ter uma exposição, porque às vezes as pessoas acabam não sabendo, né? Então, a divulgação é muito importante. Ai, só te falar, eu me emociono, né? Me emociono porque é a oportunidade que os meus alunos têm de ter o acesso, né, a espetáculos, que eu sei que talvez em outros momentos eles não têm. Então, faz muita falta. Espero que em breve a gente possa passar por essas experiências e por essas construções de memórias através dos espetáculos e da contemplação e da fruição estética e artística.